Agora sim, se coloquemos de pé, pega a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. E, espancando-os com tamanha violência, e eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Levantemos as nossas mãos. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar nesta tarde. Revela a tua perfeita vontade, Senhor. Jesus, queremos sair entendido da tua palavra, cheio do teu poder. Jesus, fala conosco, Senhor, branda em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, dizemos amém, amém, Jesus. Podemos sentar, igreja. Acabamos de ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e no versículo 13. O que estava acontecendo aqui? A palavra de Deus vai nos dizendo, neste mesmo capítulo, já no versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E de sorte que lenços e aventais eram levantados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Isso nos mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movimentava na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. E com isso, o poder curador de Deus curava os enfermos. A presença de Deus na vida do apóstolo Paulo fazia que as doenças, as enfermidades saíssem dos corpos das pessoas. E não somente as enfermidades, mas também os espíritos malignos que possuíam vidas, corpos de pessoas. Com a presença de Deus na vida do apóstolo Paulo, os demônios não suportavam. E a Bíblia vai dizendo que esses mesmos demônios
batiam em retirada, saíam dos corpos oprimidos e muitas das pessoas recebiam a libertação de Deus. Igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que naquela época os filhos de Seva imitavam Paulo. Mas eles não imitavam Paulo no sentido de seguirem Jesus, de obedecer a palavra de Deus, não. Eles procuravam imitar a forma que Paulo expulsava os demônios no nome de Jesus. Vamos supor, Paulo chega aqui e começa a orar, e começa a repreender, expulsar todos os demônios. E eles ficavam só de olho observando. E depois eles saíam imitando Paulo, colocando as mãos sobre as pessoas que estavam sob uma influência maligna, maléfica, no intuito deles poderem expulsar também os demônios que estavam na vida dessas mesmas pessoas. Mas a palavra de Deus vai nos dizendo que, certa feita, esses jovens que estavam imitando Paulo, a forma que Paulo expulsava os demônios, se depararam com um certo homem endemoniado. O que acontece? Eles tentaram expulsar o demônio que estava no corpo deste mesmo homem, da forma que Paulo expulsava os demônios. Mas, infelizmente, eles não conseguiram expulsar o demônio. Ao contrário, o demônio que estava dentro do corpo daquele homem ficou furioso com eles. Atenção, igreja. O demônio que estava no corpo daquele homem ficou furioso e falou para eles: quem são vocês? Quem são vocês? Jesus, eu conheço quem é. Paulo, eu também sei quem é. E vocês quem são? Olha aí. O demônio é que estava questionando aqueles homens. Quem são vocês? Eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. E vocês quem são? Eu quero dizer que Jesus nos conhece. Deus conhece quem é você. O Espírito Santo sabe muito bem quem é você. E por fim, o Satanás também sabe quem é você. O diabo sabe quem somos nós, igreja. O diabo sabe se você é uma mulher de oração ou não. O diabo sabe se você é uma pessoa temente a Deus ou não. O diabo sabe. O diabo sabe se você é alguém que serve a Deus de corpo e alma, espírito e verdade ou não. E o diabo também conhecia quem eram aqueles homens que estavam expulsando os demônios. Melhor dizer, o diabo também sabia quem eram aqueles jovens, aqueles homens que estavam tentando expulsar os demônios. O demônio questiona: quem são vocês? Eles quase que não abriram a boca para falar. Talvez os olhos deles ficou bem regalados, assustado com essa pergunta feita pelo demônio. O que aconteceu? A palavra de Deus vai nos dizendo, no versículo 16, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência
que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha aí, o demônio bateu neles, deu uma surra neles, com tamanha violência. E a Bíblia vai dizendo, os homens chegaram de ficar até pelados. De tamanha surra que eles levaram, o demônio deixou eles pelados. Levaram uma sova de demônio. E eles só fugiram. Depois que apanharam aquela surra do demônio, fugiram pelados. Nus, despidos, correram para fora. Amados, a coisa é tão séria. E tem gente que está brincando com o diabo. Tem gente que brinca com o demônio. Tem gente que está brincando com Satanás, igreja. E eu vou dizer para você mais uma vez, o diabo sabe quem é você. Tem gente que está mexendo com o diabo. Mas uma coisa é certa, o diabo sabe quem é você. O diabo, ele só tem medo de pessoas que estão revestidas do poder de Deus. Pessoas que estão cheios do poder de Deus. Cheios da unção de Deus. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, versículo 19, a Bíblia vai dizendo que eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O porquê que o demônio bateu neles? Se Jesus está dando poder para nós, mas o porquê que o demônio bateu naqueles homens? Se Jesus aqui está dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. E a pergunta é essa, mas por que o demônio bateu neles? Por que aquele espírito maligno, aquele espírito de Satanás, deu uma surra naqueles homens? Essa autoridade que Jesus estava delegando aos discípulos de Cristo é uma autoridade que também alcança todos quantos seguem Ele na presente era, no presente momento. Agora, essa autoridade, igreja do Senhor, não é para qualquer pessoa, não. Essa autoridade é para quem está seguindo Jesus, de corpo e alma, espírito e verdade. Mas esses homens estavam usando o nome de Jesus como uma palavra mágica, pensando que, usando o nome de Cristo, eles vão ter os resultados que querem. Eles estavam somente imitando Paulo. Como Paulo chega nas pessoas e diz assim, em nome de Jesus, Satanás sai. Então também vamos chegar nas pessoas, vamos falar também, em nome de Jesus, sai. Era assim que eles estavam fazendo.
E tem muitas pessoas também assim. Tem muitas pessoas dentro das igrejas bem desse jeito, imitando os servos de Deus, as servas de Deus. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que agem como criança. Você já viu a criança evangélica? A criança cristã que tem os seus pais que estão firmes na palavra de Deus? O que acontece? A criancinha vai imitando, vai fazer aquele cultozinho em casa, imitando como o pastor ora, imitando o pastor, vai imitando como os irmãos louvam, como as irmãs louvam, como o pastor prega. A criancinha vai imitando tudo. E tem crentes adultos, tem jovens que estão imitando também os servos de Deus. É bom quando você está imitando os servos de Deus, as servas de Deus, a servirem de fato a Deus. Agora, quando você está imitando como os homens de Deus expulsam os demônios, você está correndo o risco que esses homens correram. O diabo vai bater em você. O diabo vai te envergonhar. O diabo vai envergonhar você. Por quê? Porque você está usando o nome de Jesus como uma palavra mágica. Você está usando a palavra de Deus para os teus interesses, para o teu ego. E não é isso que Jesus quer de nós. E não é isso que Jesus mandou para nos fazer. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer é que nós sirvamos Ele de corpo e alma, espírito e verdade. Jesus espera que todos nós submetemos diante da sua vontade. É isso. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje é pessoas que estão brincando com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Pessoas que estão brincando com o nome de Deus. Você já viu gente que, quando abre a boca para louvar, fala muito de santidade? Ele abre a boca para falar: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Mas ele não é santo. Mas ele não se esforça para ser santo. Ele fala que Deus é amor, mas ele não é amoroso. Quer dizer, ele fica falando um monte de coisas boas, mas ele não está nem aí pelas coisas que estão saindo da sua boca. Ele não vive essas palavras que estão saindo da boca dele, da boca dela. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele vai falando um monte de coisa. Ele vai falar de jejum, ele vai falar de oração, de vigília, de madrugada, de clamor e de choro. Mas ele nem sequer vive isso. Ele não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus. Mas quando ele toma a palavra, a primeira coisa que ele vai falar é oração. O crente só vence com oração. A gente vai vencer com oração. Mas ele nem sequer sabe o que é oração. Não dobrou o joelho, já levantou. Dobra o joelho, não fecha os olhos. Tenta orar, já dorme. Mal começou o jejum, já terminou. Mal chegou na igreja, já quer ir para casa. Nem sequer orou, meu Deus. Já quero voltar para casa. Você orou, não. Mas já quero voltar para casa. Esse pastor também não acaba logo esse culto.
Rapaz, nem 30 minutos você está aqui na igreja. Por que que o demônio bateu neles? Por que que o demônio bateu neles? Glória a Deus. Para ser um discípulo de Cristo e para usar a autoridade que Jesus Cristo deu para expulsar os demônios, a pessoa tem que ter intimidade com Deus. Ou seja, a pessoa tem que ser santo. E se a pessoa não ser santo, separado, a pessoa leva uma surra do demônio, do diabo. A pessoa passa vergonha. O diabo envergonha a pessoa. O diabo brinca com essa pessoa. O diabo escandaliza essa pessoa. Quando a gente fala de ser santo é ser separado daquilo que desagrada a Deus. Ser santo é ter uma vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Algumas pessoas, quando está se aproximando um culto de libertação, e se porventura ele for o pregador ou a pregadora, o que essa mesma pessoa vai fazer? Vai falar assim, agora eu vou jejuar, porque amanhã é sexta-feira. Amanhã eu vou mexer com o cão, então já vou jejuar. Ele vai falar bem desse jeito. Pastor, é pecado, é errado? Até um certo ponto, não é errado, não. Mas, na verdade, você não pode jejuar, você não pode se santificar para mexer com o diabo, não. Você tem que se santificar para ter comunhão com Deus. Quando você tiver comunhão com Deus, você vai ter autoridade sobre os demônios. Você não pode se santificar para brigar com o diabo. Não. Você tem que se santificar para ter comunhão com Deus. Porque o teu Deus é santo. Porque você não pode perder a comunhão com Deus. Adão e Eva, quando perderam a comunhão com Deus, eles foram expulsos do jardim. Quando eles desobedeceram a palavra de Deus, eles morreram espiritualmente. Por quê? Porque eles já não tinham comunhão. E se eles não tinham mais comunhão com Deus, espiritualmente eles estavam mortos. Então você tem que se consagrar, se separar, se santificar para ter comunhão com Deus. E se você tiver comunhão com Deus, você vai ter autoridade sobre os demônios. Nenhum demônio enfrenta, resiste um crente, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Nenhum demônio resiste. Se você tiver comunhão com Deus, o Satanás não vai resistir, não. O demônio vai cair por terra, o demônio vai sair. Porque a presença de Deus estará sobre a sua vida. Agora, você quer expulsar os demônios sem a presença de Deus? Você vai levar uma surra do demônio. E tem gente que está pedindo uma surra do diabo. Quantas são as pessoas que estão brincando? Quantas são as pessoas que estão brincando com as coisas de Deus?
o diabo vai envergonhar você. O diabo conhece quem é você. O diabo sabe quem é você. Quanta gente sobe no altar em pecado. Quantas pessoas estão fazendo as coisas de Deus, mas em pecado. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus, mas com uma vida voltada para o pecado. Olha, esses jovens aqui, esses homens, eles já estavam fazendo. E a palavra de Deus vai dizer, um certo dia, o demônio ficou irritado, furioso. Quer dizer, eles já estavam fazendo, brincando, mas chegou um dia o demônio ficou irado, ficou bravo. Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Eu conheço Jesus. Eu conheço quem é Paulo. E quem são vocês? Vocês são pecadores? Vocês são uns pervertidos? Vocês são uns desobedientes? Quem são vocês? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles levaram uma porrada daquele demônio porque eles não criam no nome de Jesus. Para que os demônios possam abandonar um corpo, a pessoa tem que crer que, de fato, o nome de Jesus tem poder. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, é isso, igreja. Aqueles jovens levaram uma porrada do demônio porque eles não acreditavam no nome de Jesus. Eles só estavam usando como uma palavra mágica, porque Paulo falava em nome de Jesus, então eles também só imitaram Paulo. E com isso eles foram envergonhados. Amados, nós devemos crer no nome de Jesus. Igreja, o demônio só tem medo do nome de Jesus. Os apóstolos usaram sempre o nome de Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que nesse nome tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder. Mas, pastor, eu sempre falo que o nome de Jesus tem poder e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você não aceita submeter a esse nome. Você não aceita obedecer esse nome. Esse nome só tem poder quando você começa a obedecer. Começa a obedecer a palavra de Deus. Você vai ver que o sangue de Jesus tem poder de fato. Você vai ver que o nome de Jesus tem poder. Igreja. Como aqueles crentes ficam falando que o nome de Jesus tem poder, então vou fazer assim. Sai, demônio. O nome de Jesus tem poder. Não é desse jeito, não. Não é dessa forma. Não é desse jeito, não é dessa forma. Se o nome de Jesus tem poder, então você tem que obedecer. Você tem que obedecer a palavra de Jesus. Se o nome de Jesus tem poder, então você tem que submeter
diante da pessoa de Jesus. Se o nome de Jesus tem poder, então você tem que viver a palavra de Jesus. Você deve seguir o caminho que Jesus. Não é você seguir o teu caminho e no momento em que o demônio se deparar com você, você vai falar, o nome de Jesus tem poder. Já vai dar uma surra em você. Vai falar assim, seu folgado, sua folgada. Você faz a minha vontade e está vindo com esse negócio de Jesus tem poder. O diabo vai dar uma surra em você. Por quê? Porque você faz a vontade do diabo. Você quer fazer tudo que o diabo manda. E no final das contas, você está dizendo que o nome de Jesus tem poder. Não brinca com o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder. E o nome de Jesus também é santo. É santo. É santo, igreja. É santo. Procura viver a palavra de Jesus. E você vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida. E outra, você vai ter autoridade sobre os demônios. Você vai ter autoridade sobre os demônios. Em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus?